Bom, olá pessoal, queria mostrar primeiro esse gravador, muito interessante, Screencast-O-Matic, grava grátis até 15 minutos. E o melhor de tudo é que você não precisa instalar nada para fazer. Então a gente está aqui novamente para falar do Tailwind. Dessa vez a gente está com a versão 4.1, 32 bits, tá? Muito interessante, porque ela foi disponibilizada no ano passado e tem alguns implementos que vale a pena realmente fazer a atualização. Então, antes de mais nada, a gente precisa fazer o download das informações dos arquivos. Onde é que a gente vai fazer o download? Basta colocar no Google para fazer o download, tem arquivos, definições, e aí a gente vai ter acesso a essa página aqui, DataSource. E nesse link a gente vai ser encaminhado para a página de downloads. Na página de downloads ela segue basicamente a seguinte forma: você escolhe o que é que você quer baixar, que tabulação, só tem esse aqui, que basta enviar os dados que você queira, tá? Nesse caso aqui vai utilizar a ARH reduzida. Por que reduzida? Porque ela tira, anonimiza, ou seja, tira todos os dados de identificação dos pacientes. Aqui seleciona por ano, tá? Se você quiser selecionar 2 anos é com CTRL e seleciona o estado que você deseja. Então, eu aconselho a você baixar tudo, tá? Aqui, então, enviar. Então, o que que acontece? Ele passa agora para uma nova funcionalidade, que é o quê? Você poder marcar todas. Então, aqui ele aparece um aviso que está dizendo o quê? O tamanho máximo é 1 GB. Apesar de estar aqui um 09, aqui você coloca o nome que você quiser, tá certo? Eu estou colocando aqui como exemplo, e clica em baixar. O melhor é baixar por anos diferentes, tá? Um ano a cada vez. E aí você consegue baixar todos. Coisa interessante também é o seguinte: esses dados que não estão marcados aqui, o estado do Acre e do Rio de Janeiro, e às vezes é o de mês de dezembro, e às vezes Tocantins, não tem importância, porque se você buscar aqui a sigla Acre, você vai encontrar aqui sem problema, tá vendo? Então, uma vez feito o download, a gente passa para o programa propriamente dito. Então, a primeira coisa que a gente tem aqui, vou mostrar como fazer uma tabulação, é executar a tabulação. Então, após você ter baixado as definições, aqui você vai procurar qual é o local onde ele vai estar armazenado, você vai estar utilizando uma dessas definições. Você pode até fazer um arquivo de definição próprio, tá? Mas aí é um tema para outro vídeo, tá? Nesse caso aqui são as rejeitadas, o motivo de erro, e aqui as reduzidas. Uma vez que você abrir, o que é que vai acontecer? Aqui você tem as linhas, você tem as colunas e o tipo de incremento que você vai dar. Então, nesse caso aqui eu vou ter a frequência, mas eu posso dar qualquer incremento. Eu vou testar esse aqui dos rótulos, que eu não fiz ainda, e aqui você coloca para suprimir linhas zeradas e colunas zeradas, tá? É interessante isso aqui porque o resultado da tabela fica menor. Nesse caso aqui, você vai selecionar os anos. Aqui você pode colocar, juntar todos os arquivos que você queira, caso você queira fazer isso, ou, como eu fiz aqui, por unidade de ano, tá? 2019 no caso, tá bom? Atestar a crítica e salvar o registro é porque ele vai copiar em outra pasta, a gente não vai trabalhar muito com isso agora. Então, conforme você seleciona aqui em cima, desculpa, aqui embaixo, certo? Você e ativa essa seleção, no caso o Hospital BR, por exemplo. Ele vai puxar a lista de hospitais que você tem. Então, eu fiz um trabalho um tempo atrás que eu queria um hospital específico. E aí eu coloquei o nome do hospital selecionando. Então, se eu quiser selecionar um hospital e depois o outro, é CTRL, com CTRL clicado. Se eu quiser selecionar uma sequência, eu vou com SHIFT
apertado, tá? Então, eu posso colocar Shift aqui e Ctrl por aqui também, tá? Então, infelizmente, ele não vai selecionar tudo. Eu tenho que ir para o primeiro, puxar para o último, depois para o primeiro e selecionar com Shift, certo? Cada seleção ativa que eu tenho aqui, eu vou ter que selecionar também o que eu quero. Eu posso querer somente as pessoas do sexo feminino, ou ignorar, não tem problema, ou posso selecionar tudo. É interessante que você puxe tudo, porque você vai criar as planilhas depois, que eu vou mostrar aqui, e na sequência você faz a retirada, fica mais fácil para processar depois. Então, nesse caso aqui, cirurgia vascular, e aí tem todos os tipos de cirurgia, tá? E as cirurgias de diagnóstico. Lembrando que esses arquivos de definição aqui, no caso RD 2008, procedimentos de 2008 em diante, você faz o download naquela área que eu mostrei, tá certo? Então, nessa área que eu mostrei aqui, você consegue fazer o download sem problema nenhum. Então, vem aqui, e naquela primeira parte, dados, arquivos auxiliares. Então, nos arquivos de definição estão todos, tá? Só mostrar aqui mais uma vez. Aqui, se tab SH, tem todas as tabelas que você necessita, tá bom? Vamos voltar aqui. Uma vez que você tenha terminado as definições, as seleções, desculpa, eu posso colocar, selecionar aqui município, por exemplo, e incluir. Na hora que eu coloco o município, ele vai me colocar todos os municípios. Eu posso selecionar qualquer dos municípios que eu desejo, tá? 7.000 e tantos. Então, olha a mágica que aconteceu. Por padrão, ele sempre exibe esse log. O que é esse log aqui? Caso você queira repetir toda a sequência de tabelamento, de processamento que ele fez, você tem a possibilidade de salvar isso aqui e fazer a consulta novamente, sem precisar repetir todos os passos, tá bom? Vou fechar aqui. E aqui ele vai mostrar por que tem tantas linhas. Porque no final das contas, sempre tem aqui um dado. Toda linha que tiver um dado, ele vai permanecer essa linha. Então, nesse hospital aqui, ele está, apesar de estar zerado, ele mostra todas, está zerado em alguns meses, ou faixa etária, nesse caso aqui que eu coloquei, todas as faixas etárias, ele coloca aqui o dado, tá? Então, ele pode estar, em uma faixa etária está zerado ou várias, mas se tiver em qualquer das faixas etárias, ele vai simplesmente aparecer sem problema nenhum, tá? Então, deixa eu só mover aqui mais um pouco. Vamos lá. Então, outra coisa interessante aqui com relação à faixa etária. Como o nome diz, ele pré-seleciona algumas faixas etárias. Você pode trabalhar essas faixas etárias no arquivo de definição, mas eu recomendo que ou deixe essa faixa etária, que é a que eles tomam por padrão, ou então você coloque a idade, tá certo? Vai gerar muito mais linhas, colunas nesse caso aqui, mas vai ficar melhor. Então, esse novo Tabuin trouxe algumas funcionalidades a mais, inclusive com a inserção do R, processamento pelo R, que é um software estatístico muito interessante, tá? Que eu vou mostrar, posso tentar fazer em outro período. E isso aqui, ó. Então, ele abre na planilha padrão, que pode ser a planilha do Excel, ou pode ser uma planilha do LibreOffice, certo? Faz exatamente a cópia e coloca todos os dados aqui. A partir daqui você pode já filtrar e fazer algum tipo de processamento, tá? Lembrando que nesse caso aqui, a gente colocou o quê? Não vou salvar. Foi o Hospital BR, nas linhas e nas colunas, a faixa etária, 18 anos, tá?
Aqui, dado detalhado que eu estava falando. Então vamos colocar para processar novamente. Mágica, olha aí, certo? Já colocou a idade propriamente dita, e ele vai ter um monte de colunas, nesse caso, e eu posso, se quiser, trocar as linhas pelas colunas. Está dando esse erro aqui, eu vou verificar ainda o que está acontecendo, tá? Mas você pode converter para o Excel e depois fazer o resto do processamento lá. Então está aqui mais um tipo de processamento aqui. É o tipo da tabela e o subtítulo que ele vai colocar caso faça algum tipo de processamento para a tabela, tá vendo? Já coloca aqui. Os gráficos deles realmente não são bons, tá? Mas é muito interessante. Então, veja aí que nessa seleção ele coloca todos os hospitais, aqui a gente está falando de 2019, sempre tem um mês de atraso, né? Abril, foi o que foi processado, a gente está em junho, e aqui ele coloca todas as cirurgias, os tipos de cirurgia que foram realizados, né? E quando eu clico aqui, ele coloca a ordem crescente ou decrescente automaticamente, tá? Então, dá o total aqui em cima e desse total ele vai destrinchando por cada tipo de procedimento, certo? Se eu quiser fazer um gráfico aqui, é só colocar e ele já monta o gráfico bem certinho. E aqui você já pode fazer a modificação se você quiser também, tá? Então é bem rápido. Como eu falei antes, não é dos mais bonitos, se eu quiser só de janeiro ou só o total, por exemplo. Opa, já me coloco o total aqui. Mas é desse jeito que se faz, tá certo? Então, a gente pode alterar, bastando colocar em executar tabulação. Eu posso começar do zero, tá? Posso trocar aqui linha por coluna. Se eu quiser salvar, ele vai perguntar aqui qual o formato, nesse caso aqui tabela tabuim, ou eu posso colocar em vários tipos de formatos. Aqui, inclusive a planilha de Excel, certo? Opa, cliquei no errado aqui. Bom, troquei por de linha por coluna, agora já inverte. Claro que a visualização vai ficar melhor de acordo com o tamanho. Mas lembrando, você pode fazer a conversão para o Excel e aí você fazer outro tipo de processamento. Tá bom? Então a gente pode aqui fazer algumas estatísticas ou algumas operações também. Tem muita coisinha para estar visualizando. Um negócio interessante também é sempre ver qual é o tipo de arquivo que você tem. Então, no caso, eu posso fazer uma edição aqui, aproveitar esse tempinho que tem, para visualização, para... vou puxar aqui, só os arquivos de definição, ele está colocando aqui, DBF, cadê aqui? Motivo de erro, vamos supor, eu vou abrir aqui, e ele já pede aqui o tipo do arquivo. Deixa eu ver. Então a gente selecionou só a definição, reduzida, que é o que eu estou querendo visualizar, e aqui ele coloca todos os códigos que você queira, ele vai detalhar aqui, tá? E você pode alterar e retirar também. Eu posso fazer a edição, sem problema nenhum, no final ele vai perguntar. Isso é interessante se você souber, para você saber quais são as variáveis que os arquivos trabalham e também para você não pesquisar todas as informações que os arquivos têm. Tá? Então você pode fazer uma pré-seleção e aí já fica melhor. Tá bom, gente? Então, deixa eu fechar aqui. Era isso que a gente tinha e estamos à disposição. Até mais.